Oi você, aqui é o Dil Casella, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, no meu canal do YouTube ou nas redes sociais de uma maneira geral, muito obrigado pela sua presença. Aqui é um canal que a gente vai abordar, a gente já aborda há algum tempo assuntos de liderança, de vendas, criatividade e inovação, assuntos correlatos ao universo corporativo, sempre trazendo uma informação relevante, sempre trazendo algo que possa engrandecer essa relação. Por isso eu já te peço de antemão, se inscreve no meu canal do YouTube, indique esse meu canal do YouTube para um amigo, para uma amiga, vai lá, ativa os sininhos para que você receba as novidades assim que saírem fresquinhas. Se você tiver disponível, quiser também, me siga lá no Instagram, @DilCasella, no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, Dil Casella. Você me acha em todas as redes praticamente e que a gente continue essa relação muito saudável aqui de reflexões positivas dentro do universo corporativo. Hoje eu quero abordar um assunto que eu vi uma matéria abordando uma entrevista com o Alain de Haese. O Alain de Haese é o CEO global da empresa do grupo Adecco. Esse é um grupo que trabalha com recolocação, com busca de talentos para o universo corporativo e com abrangência global, inclusive no Brasil. Ele esteve no Brasil recentemente e deu uma entrevista bastante interessante, bastante peculiar. Eu quero falar para você algumas coisas sobre essa entrevista. O que ele falou inicialmente? Que a exigência do retorno ao modelo presencial nas organizações está gerando uma grande debandada de pessoas. As pessoas estão deixando de querer continuar no universo corporativo, porque o que aconteceu? Houve elas experimentaram algo novo que foi agradável para elas. Então, o Alain, ele até fez uma colocação interessante, que isso gerou uma grande reavaliação do modo de trabalho dessas pessoas. Isso me faz lembrar uma coisa. Quando eu estava no mundo corporativo, eu estou ainda dia a dia, cada dia numa organização, mas eu tinha um líder chamado Osni, e eu lembro que eu reclamei para ele algumas vezes que eu morava na zona norte de São Paulo e o escritório era no extremo da zona sul, lá em Santo Amaro. E eu, pelo menos 3 horas por dia, eu ficava indo e voltando. E o Osni me fez uma reflexão, ele era meu líder, ele falou assim: poxa, Dil, você se dá o luxo de passar 3 horas dentro de um veículo para trabalhar, será que não está numa hora de reavaliar os seus conceitos? E ali ele foi plantando uma semente para o que eu faço hoje. É interessante, então a pandemia pode ter gerado essa reflexão para muita gente em termos de troca. O fato é que o Alain também disse é que a Adecco no mundo, ela diariamente, todos os dias, ela transaciona 3.500.000 vagas no mundo. E olha que interessante, antes da pandemia, o número representava 15% de vagas para trabalho remoto. E agora, depois da pandemia, isso acabou passando para 60% de quantidade de pessoas para um trabalho remoto. Olha como o mundo, o universo do trabalho está mudando. Olha como o nosso universo do fornecimento das nossas horas para uma organização, ela está mudando porque o modal está mudando para isso, né? As pessoas já estão e as empresas estão se dispondo a trabalharem no home office. Então essa debandada que o pessoal está saindo das organizações, o pessoal experimentou o home office. O home office, você tem mais liberdade, você tem produtividade, os índices de produtividade não deixaram de cair no home office e as coisas foram acontecendo, as pessoas têm mais conforto. Aquelas 3 horas de trânsito, de deslocamento, elas passaram a ser utilizadas de uma forma muito mais inteligente. E isso está todo mundo enxergando, olha que coisa. E hoje o que pode acontecer? As organizações não estão mais limitadas ao seu território. Eu tenho um grande amigo, o professor Buzarello, que trabalha numa grande consultora. Ele tem membros hoje na empresa brasileira, ele tem membros na equipe dele que estão fora do país, porque ele não precisa mais de alguém trabalhando dentro da organização para ele estar olhando. É engraçado, eu vi esses dias eu estava ouvindo um podcast do Washington Oliveto, onde um colaborador dele falou assim: você quer minha bunda na cadeira ou você quer o meu cérebro funcionando para você? E faz todo sentido numa situação dessa. Então, inclusive o Washington Oliveto, nesse podcast, ele disse: eu praticamente lá nos anos 90 eu inventei o home office, porque eu dei a liberdade para essa pessoa trabalhar da casa dela, porque ele me produzia muitas coisas.
Muitas vezes não faz sentido você ter alguém ali na sala ao lado, na mesa ao lado e a produtividade zero. É melhor ter uma pessoa talvez num home office, talvez num outro país, se for o caso. O pessoal de Nova York pode contratar você aqui no Brasil, você pode contratar a pessoa na Índia para que as coisas aconteçam. O Alan também colocou nessa entrevista bem interessante que as maiores demandas são pelo que se chamam de STEAM. O STEAM são pessoas que são da área de ciência, da área de tecnologia, da área de engenharia, da área de artes e da área de matemática. ST em inglês, né? STEAM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ciência em inglês com S, né? Agora, então, olha só, aquelas formações que a gente tinha dos nossos filhos, quando a gente está indicando para os nossos filhos, dando oportunidade das melhores carreiras, seria legal que a gente desse uma direcionada, não para a carreira que ele vai executar, mas que abrisse os olhos deles para o STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Mas não para por aí a importância da gente fazer essa reflexão, porque o grande desafio são pessoas que aliam a capacidade técnica, as pessoas que aliam isso com as suas habilidades analíticas, com criatividade e com colaboração. Então não dá só para ter uma formação técnica de primeiro mundo. O que fazer com essa formação técnica? Qual a habilidade de análise que a gente tem, que o futuro profissional ou que o atual profissional tem que ter no que se refere à habilidade técnica? Sempre usando a criatividade, sempre usando a colaboração. Vamos dar um exemplo desse desafio para a gente encerrar o nosso material de hoje aqui, só para a gente dar uma pincelada nessa receitinha aí de conciliar capacidade técnica com habilidade analítica, com a criatividade e a colaboração. Vamos pensar numa situação do que aconteceu recentemente agora. O momento do aumento do combustível de 19% que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Vamos pensar em primeiro item, capacidade técnica. Quando eu imagino que pode acontecer um aumento de combustível, a minha capacidade técnica vai pensar, se eu pensar individualmente enquanto ser humano, qual que é a capacidade do meu tanque de combustível, dos carros que eu tenho na minha casa, quanto a minha capacidade técnica vai avaliar o que eu posso ainda colocar de combustível numa eventual necessidade, quanto eu tenho de combustível no marcador, isso eu estou olhando tecnicamente. Aí, vamos pensar na habilidade analítica. A habilidade analítica, eu olho o cenário, e o cenário era um cenário muito maluco. Tinha um impasse do governo com relação a repasse de impostos para os governos estaduais, tinha toda uma pressão da Petrobras que vinha no andamento de aumentos sucessivos ao longo dos últimos anos. Tem a alta do barril do petróleo no mundo, que deu essa reflexão de que a coisa está para estourar. E tem também uma guerra acontecendo na Europa. Opa, esse cenário, a análise desse cenário pode me dar condição de pensar, deve vir um aumento por aí. Existe toda uma habilidade, eu não preciso esperar um sinal efetivo que o governo avisar, olha, vai aumentar. Não, eu já olhando isso dias antes desse momento, essa semana deve ter um aumento de combustível. Essa capacidade analítica ela é fundamental para os colaboradores das organizações de uma maneira geral. Isso é só um exemplo. Eu aliando isso à criatividade. A criatividade, será que eu posso então, a minha criatividade me permite, por exemplo, deixar o carro mais tempo na garagem e trabalhar de bicicleta, e trabalhar de patinete, trabalhar de trem? Se eu trabalho numa organização, essa situação me permite fazer um novo modal de escoamento, um modal de trem, um modal que eu compartilhe com uma outra organização, essas situações todas. E a colaboração, que ele disse que é importante, se eu tenho um sentimento de que as coisas... Por exemplo, eu vou ter um sentimento, eu quanto líder, até é importante falar disso, ou enquanto colaborador, olha, eu estou envolvendo, eu estou colaborando, eu estou pedindo colaboração das pessoas. Eu tenho uma sensação de que o combustível vai aumentar. Quer almoçar? Estou louco? Estou pensando em comida, já estou gravando antes do almoço. Mas qual que é a opinião de vocês? Qual que é a opinião de você, colaborador? Qual que é a opinião de você, meu líder? Qual que é a opinião de você, meu correlato? Isso faz com que a gente pense, olha só, então o aumento do combustível, essa situação que nós passamos, capacidade técnica, a gente olhou, a habilidade analítica de ver o que está acontecendo no cenário de uma maneira geral, a minha criatividade vai me envolver, o que eu vou poder, se aumentar, e vai aumentar provavelmente, como é que eu posso minimizar os efeitos disso?
E o que eu posso envolver de colaboração, por exemplo, com uma transportadora parceira, com um colega, pegar carona, alguma coisa nesse tipo. Então é isso. O colaborador do futuro, ele precisa ter o STEAM e ele precisa ter a capacidade, a facilidade de aliar a capacidade técnica, habilidade, criatividade e colaboração das pessoas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que a gente se veja em outros momentos e que você se inscreva aí no meu canal. Vai ser uma alegria enorme te ver próximo da gente nos próximos conteúdos que eu pretendo colocar para a gente refletir bastante sobre liderança, vendas, mundo corporativo e temas correlatos. Vem, vai ser muito legal a gente estar junto nos próximos. Obrigado.